Minha namorada disse, é simplesmente jantar com meu ex, para de ser tão possessivo. Então permiti. Depois cheguei no mesmo restaurante, com meu próprio encontro. Acabou chorando no banheiro enquanto seu ex ficou lá confuso. Sabe como dizem que o amor deixa a gente cego? Pois eu andei praticamente de olhos vendados por 6 meses seguidos. Sou Rafael, 32 anos. Passei os últimos 8 anos construindo os sonhos de outras pessoas como gerente de projetos de construção em São Paulo, ganhando um salário decente de R$180 mil por ano, e genuinamente acreditava que tinha encontrado ouro com a Beatriz. Essa mulher me convenceu de que ela era minha parceira perfeita desde o primeiro dia, 29 anos, trabalhando com imóveis com essa personalidade magnética que conseguiria vender gelo para esquimós, sempre animada com seu próximo grande negócio ou oportunidade de networking. A mulher conseguia convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, o que eu achava atraente no início, mas olhando para trás, talvez essa deveria ter sido minha primeira bandeira vermelha. Veja, a Beatriz tinha esse ex-namorado, o Tiago, que segundo ela agora era apenas parte de sua rede profissional, algum corretor de imóveis comerciais com quem ela namorou por 3 anos antes de terminarem há uns 8 meses. Segundo ela, o término foi mútuo, sem ressentimentos, apenas 2 profissionais que perceberam que funcionavam melhor como parceiros de negócios do que como casal romântico. O Tiago e eu entendemos o mercado imobiliário de São Paulo melhor que ninguém, ela dizia toda vez que o nome dele surgia, o que era praticamente todo dia. O telefone dela tocava com mensagens dele sobre negócios de propriedades, tendências do mercado, próximos eventos de networking nos hotéis chiques do centro. Ela tinha essas ligações longas com ele, às vezes durando 1 hora ou mais, supostamente discutindo listagens comerciais e indicações de clientes. Eu ficava ali assistindo Netflix enquanto ela caminhava pelo meu apartamento, voz animada enquanto falava sobre metragem quadrada e regulamentações de zoneamento com seu ex-namorado. No início, tentei ser o cara compreensivo, o namorado seguro que não fica com ciúmes de relacionamentos profissionais. Quer dizer, a cena imobiliária de São Paulo é bem fechada, especialmente no setor comercial, então fazia sentido que agentes e corretores precisassem manter conexões. Mas algo sobre a dinâmica deles me parecia estranho, como se houvesse essa corrente subterrânea de familiaridade que ia muito além de apenas negócios. A forma como ela ria das piadas dele durante as ligações, como ela imediatamente checava o telefone toda vez que tocava, pensando que poderia ser o Tiago com alguma atualização urgente do mercado. Quando finalmente levantei minhas preocupações, tentando abordar diplomaticamente, a Beatriz virou completamente o jogo contra mim. Rafael, você está sendo incrivelmente controlador agora, ela disse, cruzando os braços e me dando aquele olhar como se eu fosse uma criança insegura. O Tiago é um dos corretores comerciais mais conectados de São Paulo. Você tem ideia de quão importantes essas relações profissionais são para minha carreira? Não posso simplesmente cortar conexões valiosas da indústria porque meu namorado se sente ameaçado. A palavra ameaçado me atingiu como um soco no estômago porque talvez fosse exatamente isso que eu estava sentindo, mas ouvir em voz alta me fez questionar se eu estava sendo razoável ou apenas ciumento. Ela tinha esse jeito de me fazer sentir como se eu fosse o problema, como se meu desconforto com o relacionamento sem limites deles fosse de alguma forma um defeito de caráter que eu precisava resolver. Não estou pedindo para você cortar conexões profissionais, tentei explicar, mas as mensagens constantes, as conversas pessoais longas, aparecer em todo evento de networking onde ele vai estar, simplesmente parece mais que negócios para mim. Mas a Beatriz tinha resposta para tudo. Ela pegava o telefone e me mostrava as conversas deles, apontando como eles discutiam listagens de propriedades e condições do mercado. Viu? Isso tudo é profissional, Rafael. É assim que a indústria imobiliária funciona. Se você não consegue lidar com namorar alguém com ambições profissionais sérias e redes profissionais, talvez devesse namorar alguém da construção civil. Isso doeu porque ela sabia que eu respeitava a ambição dela, sempre apoiei seus objetivos profissionais, mas ela estava transformando minhas preocupações legítimas em algum tipo de sabotagem profissional. A gota d'água veio numa segunda-feira à noite quando ela anunciou, quase casualmente enquanto fazíamos o jantar, que tinha planos de encontrar o Tiago para jantar na quarta-feira em algum restaurante novo no centro que eu estava querendo experimentar. É essa oportunidade incrível, ela explicou,
cortando legumes com mais entusiasmo do que a conversa merecia. O Tiago soube de um desenvolvimento de propriedades comerciais que pode precisar de parcerias imobiliárias residenciais, e ele quer discutir como podemos colaborar nisso. Isso pode ser enorme para nossas carreiras. Larguei minha faca e olhei para ela. Um jantar de reunião? Só vocês dois? Num restaurante romântico no centro? Ela imediatamente ficou na defensiva. Não é romântico, Rafael, são negócios. Meu Deus, você está se ouvindo agora? Está fazendo parecer que estou planejando algum caso secreto quando literalmente estou tentando avançar minha carreira através de networking profissional legítimo. Sugere que talvez eu pudesse acompanhá-los, até me ofereci para pagar a conta, disse que adoraria aprender mais sobre o lado comercial dos imóveis. Mas a Beatriz rejeitou isso rapidamente. Isso é material específico da indústria, Rafael. Você não entenderia a terminologia, as dinâmicas do mercado, os relacionamentos com clientes que estaríamos discutindo. Seria estranho para todos os envolvidos. A forma como ela disse isso me fez sentir como algum forasteiro que não poderia possivelmente compreender o mundo sofisticado dos imóveis de São Paulo, como se eu fosse simples demais para entender qualquer estratégia comercial complexa que ela e o Tiago precisassem discutir sobre vinho e luz de velas. Naquela noite, deitado na cama ao lado dela, fiquei olhando para o teto me perguntando quando exatamente me tornei o vilão do meu próprio relacionamento, quando expressar preocupações normais sobre limites me transformou de alguma forma nesse cara controlador e inseguro que estava atrapalhando o sucesso profissional da namorada. Foi então que decidi que não ia passar a noite de quarta-feira sentado em casa feito um cachorrinho patético esperando a dona voltar da reunião de negócios dela. A manhã de terça me atingiu com essa onda de clareza que não sentia há meses, e me peguei rolando pelos meus contatos até chegar no nome da Mariana. A Mariana tinha 28 anos, trabalhava como consultora contábil, e a gente tinha tido um lance há cerca de um ano que nunca se desenvolveu em nada sério porque, honestamente, o timing não estava certo para nenhum de nós dois. Ela estava focada em construir sua base de clientes, eu estava lidando com alguns problemas familiares, mas sempre mantivemos essa amizade fácil onde podíamos tomar café ou jantar sem nenhuma tensão estranha. Então liguei para ela, e quando ela atendeu com aquela risada familiar e calorosa, senti algo que não experimentava há semanas. Empolgação genuína em passar tempo com alguém. Mariana, oi, é o Rafael, disse, de repente percebendo que não tinha pensado no que ia falar. Sei que é aleatório, mas você teria interesse em experimentar aquele lugar novo no centro amanhã à noite? Estou querendo ir lá, e me faria bem uma boa companhia. Ela não hesitou nem por um segundo. Está brincando? Estou doida para ir lá desde que abriu. Minha colega de trabalho disse que os frutos do mar de lá são incríveis. Marcamos para 7h30, e pela primeira vez em meses, estava ansioso por um jantar que não envolvesse andar sobre cascas de ovos ou defender minhas preocupações básicas de relacionamento. A manhã de quarta chegou, e acordei com o som do despertador da Beatriz tocando às 6h30, o que era estranho porque ela geralmente saía da cama por volta das 8 nos dias de semana. Observei com os olhos semicerrados enquanto ela praticamente saltava em direção ao banheiro, mais energética do que eu a tinha visto em semanas. Dia importante hoje, murmurei, ainda tentando processar porque ela estava agindo como se fosse manhã de Natal. Só quero ficar profissional para a reunião de hoje à noite, ela respondeu, mas havia esse subtom na voz dela que não combinava com as palavras casuais. Ouvi o chuveiro funcionar pelo dobro do tempo usual, seguido pelos sons inconfundíveis de preparação de beleza extensiva ecoando do banheiro. Secador funcionando, potes de maquiagem tilintando, o arsenal todo. Quando ela saiu, eu estava totalmente acordado fazendo café, observando enquanto ela arrumava seu look com a precisão de alguém se preparando para uma entrevista de emprego. Ela tinha escolhido esse blazer profissional que parecia caro, combinado com o que eu só podia descrever como uma blusa estrategicamente decotada por baixo. Esse é todo um visual de negócios, comentei, tentando manter minha voz neutra. Quero causar uma boa impressão, ela disse, borrificando esse perfume que nunca tinha sentido antes, algo mais intenso e sedutor que sua fragrância usual. O Tiago mencionou que isso pode levar a algumas parcerias comerciais sérias, então preciso estar à altura.
Observei ela passar a próxima hora arrumando cabelo e maquiagem com o tipo de atenção aos detalhes que só tinha visto ela usar para casamentos ou ocasiões especiais. Essa não era a rotina rápida de 15 minutos que ela fazia para suas reuniões regulares com clientes. Isso era uma produção completa. Cada cacho estava perfeitamente posicionado, cada pincelada de rímel aplicada com precisão cirúrgica. Ela continuava se checando no espelho de diferentes ângulos, ajustando o blazer para mostrar exatamente a quantidade certa daquela blusa decotada, e comecei a sentir esse nó se formando no meu estômago que não tinha nada a ver com o café que estava tomando. Você realmente está caprichando para um jantar de negócios, disse, observando ela aplicar uma terceira camada de batom. Rafael, por favor não comece, ela respondeu sem tirar os olhos do espelho. Te falei, isso é importante para minha carreira. Preciso parecer profissional e polida quando estiver me encontrando com um dos principais corretores comerciais de São Paulo. Mas havia algo sobre a forma como ela disse profissional enquanto ajustava o decote que fez a palavra soar como mentira. Eu tinha visto a Beatriz se preparar para reuniões de negócios reais antes, e isso não era isso. Esse era o tipo de preparação que ela costumava fazer quando começamos a namorar, quando ela queria me impressionar, quando queria ficar irresistível. Enquanto observava ela aperfeiçoar sua aparência para o Tiago, percebi que não havia colocar tanto esforço para ficar bonita para mim há meses. Quando mencionei que eu também tinha planos para jantar, só casualmente enquanto ela arrumava a bolsa, a reação dela foi imediata e reveladora. Ah, com quem? Ela perguntou, de repente muito interessada nos meus planos da noite apesar de ter mostrado zero curiosidade sobre minha agenda por semanas. Mariana, disse simplesmente, observando o rosto dela mudar. Você lembra da Mariana, né? Vamos experimentar aquele lugar novo no centro. A cor sumiu do rosto dela tão rápido que pensei que ela realmente fosse desmaiar. Mariana? A Mariana contadora? Aquela que você costumava? Ela não terminou a frase, mas nós dois sabíamos o que ela estava pensando. Sim, essa Mariana, confirmei. Vamos só nos atualizar, experimentar comida boa. Deve ser divertido. A Beatriz ficou ali congelada por um momento, ainda segurando o batom, e eu praticamente podia ver as engrenagens girando na cabeça dela enquanto processava essa informação. Para alguém que tinha passado meses me dizendo que jantar com um ex era comportamento profissional perfeitamente normal, ela parecia notavelmente desconfortável com a ideia de eu fazer exatamente a mesma coisa. Entrar naquele restaurante no centro com a Mariana pareceu entrar em um mundo completamente diferente, onde eu realmente conseguia respirar e aproveitar a companhia de alguém sem constantemente analisar cada palavra ou gesto. A Mariana estava linda nesse vestido preto simples que era elegante sem forçar, e estava me contando essa história hilária sobre o cliente dela que tentou deduzir suas férias inteiras na Disney como despesa comercial porque atendeu uma ligação de trabalho do Magic Kingdom. Nós dois estávamos rindo enquanto a recepcionista nos levava para nossa mesa, e foi aí que os vi, Beatriz e Tiago aconchegados naquela mesa íntima do canto que definitivamente não era o tipo de configuração que você escolheria para uma reunião profissional. Meu estômago despencou como se eu tivesse acabado de sair de um penhasco, mas tentei manter minha expressão neutra enquanto a Mariana continuava sua história, completamente alheia ao drama se desenrolando a 6 metros de distância. O Tiago parecia exatamente como eu esperava pelas descrições da Beatriz, alto, bem vestido daquele jeito polido que grita corretor imobiliário bem-sucedido, dentes perfeitos, o tipo de cara que provavelmente dirigia uma BMW e tinha opiniões fortes sobre a harmonização de vinhos. Mas o que chamou minha atenção não foi o Tiago, foi observar a Beatriz em ação, vê-la operar no que ela alegava ser modo puramente profissional. Ela estava se inclinando pela mesa em direção a ele, a mão descansando no antebraço dele enquanto falava, rindo de qualquer sabedoria sobre propriedades comerciais que ele estava compartilhando com essa risadinha rouca que reconheci dos nossos primeiros dias de namoro. A linguagem corporal dela estava falando paquera fluente enquanto a boca provavelmente estava discutindo metragem quadrada e tendências do mercado. A cada poucos segundos, ela balançava o cabelo perfeitamente penteado ou ajustava o blazer de um jeito que atraía atenção para a blusa decotada por baixo, e o Tiago estava engolindo tudo como um homem que não tinha feito uma refeição decente em semanas. Não era assim que jantares de negócios pareciam no meu mundo, onde apertos de mão eram firmes,
conversas ficavam focadas, e ninguém precisava se inclinar perto o suficiente para sentir a colônia do outro. A Mariana notou minha distração e seguiu meu olhar. Nossa, aquela é sua namorada ali? Ela perguntou baixinho, o cérebro de consultora contábil dela imediatamente captando a atenção e irradiando da nossa mesa. Sim, essa é a Beatriz, disse, tentando soar casual enquanto meu coração batia contra as costelas. Ela está tendo uma reunião de negócios com o ex dela. A Mariana levantou uma sobrancelha, mas não disse nada, o que eu apreciei porque já estava me sentindo idiota o suficiente sem ter alguém mais apontando o óbvio da situação toda. Foi aí que a Beatriz levantou os olhos de qualquer discussão fascinante sobre propriedades comerciais que estava tendo e fez contato visual direto comigo do outro lado do restaurante. O rosto dela passou por umas 5 emoções diferentes no espaço de 2 segundos: surpresa, pânico, culpa, raiva, e então esse sorriso forçado que parecia fisicamente doloroso de manter. Observei ela dizer algo rápido para o Tiago, que olhou para nossa mesa com confusão leve, claramente se perguntando por que a companheira de jantar dele de repente tinha ficado distraída da conversa importante de negócios deles. Meu telefone vibrou quase imediatamente. O que você está fazendo aqui? Seguido de isso é tão estranho e depois, você pode por favor simplesmente ir embora. Mostrei as mensagens para Mariana, e ela balançou a cabeça com aquele olhar conhecedor. Nossa, ela realmente está comprometida com essa história de reunião profissional, né? Digitei de volta, aproveitando o jantar com a Mariana. Não ligue para a gente. A próxima mensagem chegou mais rápido. Rafael, isso é realmente importante para minha carreira, você está deixando isso estranho. Conseguia ver a Beatriz tentando se refocar no Tiago, mas ela continuava olhando para nossa mesa a cada poucos minutos, a compostura profissional dela claramente rachando sob a pressão de ser observada. O Tiago estava começando a notar a distração dela, checando o relógio e parecendo cada vez mais desconfortável enquanto a atenção da Beatriz continuava se desviando de qualquer mina de ouro de propriedades comerciais que eles supostamente estavam discutindo. Preciso usar o banheiro, a Beatriz anunciou alto o suficiente para eu ouvir do outro lado do restaurante, se levantando tão abruptamente que quase derrubou a taça de vinho. Observei ela caminhar em direção aos fundos do restaurante, o passo confiante substituído por algo que parecia mais uma retirada. Ela ficou fora por quase 15 minutos, e quando voltou, os olhos estavam visivelmente vermelhos apesar das tentativas óbvias de consertar a maquiagem. O Tiago parecia genuinamente preocupado quando ela se sentou de volta, estendendo a mão pela mesa para tocar a dela no que parecia ser um gesto de apoio profissional. Você está bem? Ouvi ele perguntar enquanto ela se acomodava de volta na cadeira. Só estresse do trabalho, ela respondeu, mas a voz carregava essa qualidade trêmula que fez a desculpa soar falsa mesmo de 6 metros de distância. O Tiago também não estava comprando, e conseguia vê-lo olhando entre a Beatriz e nossa mesa, finalmente juntando as peças de que talvez esse jantar de negócios tivesse algumas complicações pessoais para as quais ele não tinha se inscrito. O resto da refeição deles foi doloroso de assistir, como um acidente de trem acontecendo em câmera lenta. A Beatriz continuou tentando direcionar a conversa de volta para propriedades comerciais e oportunidades de networking, mas o entusiasmo do Tiago tinha claramente evaporado. Ele estava checando o telefone, olhando ao redor do restaurante, exibindo todos os sinais clássicos de alguém que queria estar em qualquer outro lugar. Quando finalmente pediram a conta, a linguagem corporal do Tiago tinha mudado de parceiro comercial interessado para conhecido educado contando os minutos até escapar. Enquanto juntavam suas coisas para sair, a Beatriz fez uma última tentativa desesperada de salvar a noite. Tiago, realmente acho que essa parceria pode ser incrível para nós dois, ela disse, a voz carregando essa borda de desespero que me fez sentir quase pena dela. O Tiago assentiu educadamente, mas a resposta foi pura cortesia profissional com zero entusiasmo genuíno. Vou te ligar na próxima semana, Beatriz. Podemos discutir mais. Mas mesmo do outro lado do restaurante, conseguia dizer que essa ligação nunca ia acontecer. A manhã de quinta chegou como um acerto de contas que eu estava evitando há meses, e acordei sabendo que essa conversa ia mudar tudo entre nós. A Beatriz já estava acordada, sentada na mesa da minha cozinha com o café, olhando para o telefone com essa expressão derrotada que me disse que a reunião de negócios de ontem à noite não tinha corrido conforme o planejado.
O silêncio se estendeu entre nós pelo que pareceram horas antes de eu finalmente quebrá-lo. Então, como foi seu jantar profissional? Perguntei, me servindo café e tentando manter a voz firme. Ela me olhou com olhos que ainda estavam inchados de qualquer colapso que tinha tido naquele banheiro do restaurante. Foi bem, Rafael. Só bem. Embora ter você lá observando cada movimento meu certamente não ajudou a atmosfera profissional que eu estava tentando manter. Sentei na frente dela, e algo sobre a postura defensiva fez todas as minhas frustrações reprimidas borbulharem à superfície. Atmosfera profissional? Beatriz, observei você flertar com aquele homem por 2 horas seguidas. Aquilo não foi uma reunião de negócios, foi um encontro. Você não sabe do que está falando, ela disparou, mas a voz rachou nas palavras. O Tiago e eu temos um relacionamento profissional complexo que você claramente não entende. Foi aí que algo dentro de mim finalmente estourou. Para de mentir para mim, Beatriz. Para de mentir para você mesma. Estive andando sobre cascas de ovos por meses, questionando minha própria sanidade porque você continua me dizendo que estou imaginando coisas que estão bem na minha frente. Ela se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Não estou mentindo sobre nada. O Tiago é um contato comercial importante, e se você não consegue lidar com namorar alguém com ambições profissionais, então talvez não sejamos compatíveis. Então me explica por que ele parecia tão confuso quando você ficou chateada por me ver lá, disse, me levantando para igualar a energia dela. Explica por que um parceiro comercial ficaria surpreso que o namorado da colega dele estivesse no mesmo restaurante. O rosto da Beatriz ficou completamente branco, e pela primeira vez em meses, ela não tinha resposta rápida, nem desvio, nem jeito de virar isso contra mim. Esse silêncio me disse tudo o que eu precisava saber, mas insisti mesmo assim porque estava cansado de viver nesse labirinto de meias-verdades e manipulação. O que exatamente você tem dito para o Tiago sobre nós, Beatriz? A pergunta ficou no ar como uma arma municiada, e observei enquanto 6 meses de mentiras cuidadosamente construídas começaram a desmoronar por trás dos olhos dela. Nós, é complicado, Rafael. Desconfio-que para mim, disse, minha voz mortalmente calma. O que o Tiago pensa sobre nosso relacionamento? Ela afundou de volta na cadeira, e quando finalmente falou, a voz era quase um sussurro. Ele acha que não somos exclusivos ainda. Que ainda estamos descobrindo as coisas. As palavras me atingiram como um golpe físico. 6 meses. 6 meses pensando que estávamos construindo algo real enquanto ela estava dizendo para o ex-namorado que eu era apenas algo casual com o qual ela não tinha se comprometido ainda. Você está zoando comigo agora? Disse, minha voz subindo apesar dos esforços para me manter controlado. Estamos juntos há meio ano, Beatriz. Conversamos sobre morar juntos, conhecer as famílias um do outro, planejar férias. Que parte disso soa não exclusivo para você? Rafael, por favor me deixe explicar. Ela começou, mas eu já tinha passado das explicações. Você o manteve interessado me fazendo invisível. Continuei, o escopo completo do engano dela finalmente se cristalizando na minha mente. Toda vez que ele poderia ter seguido em frente, você acenou com a possibilidade de ainda estar disponível. Você manipulou nós dois. Ela desabou então, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a verdade finalmente jorrava. Eu precisava dessas indicações, Rafael. O Tiago controla tanto do mercado de propriedades comerciais em São Paulo. Se eu perdesse essa conexão, teria destruído minhas oportunidades de networking, minha base de clientes, tudo pelo que trabalhei. Então você me usou como sua rede de segurança enquanto mantinha ele como seu plano reserva, disse, me sentindo nojento comigo mesmo por não ter visto antes. Você tem ideia de quão doentio isso é? Não era para durar tanto tempo, ela soluçou. Eu ia contar para ele eventualmente, mas o timing nunca estava certo, e as oportunidades de negócio continuavam aparecendo, e eu só. Você só o quê? Decidiu que sua carreira era mais importante que decência humana básica? Já estava pegando meu telefone, bloqueando o número dela antes que pudesse dizer mais uma palavra. Acabou, Beatriz. Não me ligue, não me mande mensagem, não apareça no meu lugar. Nunca quero te ver de novo.
6 semanas depois, a máquina de fofocas do mercado imobiliário de São Paulo tinha mastigado e cuspido completamente a reputação da Beatriz. A Mariana e eu estávamos namorando oficialmente, levando devagar mas genuíno dessa vez, e ela tinha ouvido através da rede profissional dela que o Tiago tinha descoberto a verdade sobre o status de relacionamento da Beatriz bem rapidamente depois daquele jantar desastroso. Aparentemente, ele se sentiu tão manipulado e usado que não só parou de indicar clientes para ela como também compartilhou a história com vários outros corretores na rede deles. Num negócio construído sobre confiança e relacionamentos, a palavra viajou rápido sobre agentes que brincavam com limites pessoais e profissionais. As conexões de networking cuidadosamente cultivadas da Beatriz começaram a secar conforme as pessoas perceberam que ela tinha estado operando com ética questionável. As tentativas dela de fazer contato através de amigos mútuos caíram no vazio porque todo mundo conseguia ver a manipulação pelo que era uma vez que conhecia a história completa. A Mariana e eu esbarramos com ela numa cafeteria no centro uns 2 meses depois, e ela parecia uma pessoa completamente diferente, menor, derrotada, sozinha. Ela tentou acenar, talvez esperando algum tipo de conversa de reconciliação, mas eu só acenei educadamente e continuei andando. Algumas pontes se queimam sozinhas, e esse era um fogo que eu não tinha interesse em apagar.